Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar de mais um estilo de decoração, que é o estilo oriental. A gente tem falado durante vários vídeos que eu tô gravando sobre alguns estilos diferentes de decoração. E é muito interessante a gente entender um pouco o que significa o estilo, até para você se identificar, para ver o que você gosta mais ou menos, e também para você se orientar quando você resolve explorar ou um canto da sua casa, do seu escritório, ou uma festa que você queira explorar algum estilo específico. E é bacana a gente entender o que isso significa. Bom, hoje a gente vai falar do estilo oriental e antes de começar a nossa conversa, eu vou convidar você, para que ainda não me segue no canal do YouTube, ir lá se inscrever. E se você também já segue ou tem algum amigo, alguma amiga que você saiba que goste desse mundo do recebendo bem, te convido a convidar o seu amigo a me seguir. A gente está preparando sempre conteúdos super interessantes, conteúdos baseados na minha experiência. E é muito bacana a gente ver como o nosso canal está crescendo e está sendo super bacana receber o retorno de todos vocês. Afinal, né, quando você se dispõe a fazer um canal no YouTube, a ideia é, de fato, dividir a sua experiência com as outras pessoas. Bom, indo um pouquinho aí, falando um pouquinho da história do estilo oriental de decoração, a gente não pode fugir, obviamente, de entender o que significa o estilo oriental no sentido de que ele representa um continente do mundo. Então, ele chegou até nós, ele chegou até o Ocidente graças a uma cultura, graças a viajantes, desbravadores, que nos tempos antigos pegavam os navios e iam até os orientes e, ao mesmo tempo, imigrantes que posteriormente foram vindo e migraram para o Ocidente. Essas pessoas trouxeram para nós costumes, estilos, cheiros, cores, sabores típicos e característicos de lá, do Oriente. E o Oriente, ele é muito rico, né? Quando a gente fala assim, eu vou fazer uma decoração oriental, ela não necessariamente é uma decoração japonesa. O Oriente, ele abrange muito mais do que isso. A gente está no Oriente, né? No lado oriental, na parte asiática do mundo. Então, ele é muito abrangente. Bom, falando disso, como a gente entende, então, que falando de uma decoração oriental, você está abrindo bastante o leque, é bacana quando você se dispõe a entender o que é isso, entender o que você mais gosta, porque é muito diferente uma decoração japonesa, de uma decoração chinesa, de uma decoração tailandesa, ou do Tibete, ou de Mianmar, que são países que estão no continente oriental, né? Eu vou fazer uma introdução com o que eu acho que é o mais óbvio na hora que a gente fala de uma decoração oriental, que para mim me chama sempre uma decoração japonesa. Então eu acho que quando a pessoa chega para mim e fala, olha, eu gostaria que você me fizesse uma festa oriental, eu iria primeiro com as referências do Japão. Eu adoro a cultura japonesa. Eu acho que o Japão, ele tem uma história maravilhosa, ele tem uma miscigenação de estilos super interessante. Então você tem desde aquela coisa mais óbvia, que é o preto, o dourado com o toque de vermelho, até aquelas coisas mais da seda bordada, explorando um pouco mais aquele estilo de vestir das geishas, as porcelanas pintadas, né? O bambu ele é bem predominante na decoração japonesa, o bambu utilizado de uma forma bem elegante, né? Então tem, por exemplo, aquelas chaleirinhas, todas com os bambuzinhos fininhos, naquele acabamento de preto, o laqueado entra muito bem na decoração japonesa, as letras, né, que são aquelas letras pintadas que dão um efeito lindo quando você se dispõe a fazer uma decoração japonesa. Eu uma vez fiz uma festa que o tema era Japão e nós fizemos atrás de cada cadeira uma letra com uma inicial aleatória e ficou incrível.
Outra vez também eu fiz uma decoração de um sushi bar numa festa, esses pontos que a gente tem de comida, e no caso estava sendo explorado a parte só de sushi. A gente fez uma parede inteira de papéis escritos com o nanquim. Ficou muito, muito interessante. E é aquela decoração que sai um pouco do óbvio, mas ao mesmo tempo você revela, você passa a informação, você passa a mensagem de que ali é um canto com um estilo oriental. A gente não pode fugir, quando a gente fala de uma decoração oriental, de falar das lanternas, né? As lanternas japonesas, elas remetem muito ao estilo japonês, elas dão aquele aconchego, aquela finalização do estilo japonês, que ninguém fica com nenhum tipo de dúvida que você está falando de uma decoração oriental. E elas podem tanto ser brancas, né, que a gente chama de lanterna de arroz, porque é feita de um papelzinho bem fino, né, aquele pergaminho bem fino que eles têm no Japão, que tem toda uma delicadeza. Quando eu penso em decoração de Japão, de China, eu penso na delicadeza. Eu acho que eles têm uma elegância deles na delicadeza que eu acho incrível. Outra característica que a gente usa muito em decoração, vou até pôr umas fotos, são os origamis. Então você tem, por exemplo, uma tradição dos tsurus, que tem um número certo de tsurus para te trazer sorte. Existem datas comemorativas super importantes que é fundamental você ter o tsuru penduradinho. Tem número de 100, número de 1000 tsurus pendurados, né? Os origamis também em formato de flores. Então, essa cultura japonesa, dessa delicadeza, dessa habilidade manual, se expressa muito bem quando a gente usa o origami. Eu adoro origami, eu acho que o origami ele tem essa coisa da delicadeza, ao mesmo tempo ele puxa um pouco do lúdico, que é muito bacana. E eu acho que quando a gente explora, assim, quando você se dispõe a fazer uma decoração oriental japonesa, eu apostaria bastante nos origamis. Acho uma coisa bem bonita, bem adequada. E, de novo, a gente não precisa necessariamente se prender ao preto, vermelho e dourado. A gente pode sim usar outras cores. A cultura oriental, quando você fala de Japão, de China, que tem um pouco a ver a coisa dos bambus, a folhagem do bambu, o bambu mussô, que é aquele bambu que tem um desenho próprio, né? Ele é um bambu que quando ele nasce, ele vai sofrendo, através da intervenção humana, ele vai tendo uma orientação de como ele vai crescer. Então eles põem pezinhos no tronco dele, depois que ele cresceu, vamos dizer, 1 metro, a ponta dele põe um pezinho. Então ele vai consolidando, calcificando aquela coisa que dá um desenho lindo e é super típico de decoração oriental. Os bonsais, né? Os bonsais, o que é um bonsai? Eu fiz um curso de bonsai, é muito interessante. Um bonsai ele é uma árvore como outra qualquer, pode ser um pinheiro, uma árvore frutífera, uma cerejeira, né? Que é bem típico do Japão, existe até a estação das cerejeiras, que é um ponto turístico, as pessoas viajam milhas, quilômetros para ver as cerejeiras explodidas em flor, né? Então pode também ser um bonsai de cerejeira, de pessegueiro, de macieira, de qualquer árvore. E aí eles colocam essa árvore pequena ainda num vaso, e esse vaso ele vai determinar até onde essa raiz pode crescer. Porque a árvore, ela cresce de acordo com o tanto que ela consegue enraizar no chão. Se ela não consegue enraizar muito, ela segura a copa dela, porque senão se bater um vento voa, né? E aí, o trabalho do bonsai, que é interessantíssimo, conforme a árvore já enraizou, ela já começa, eles trabalham uma poda tanto na copa dela, como uma poda com maquininha de dentista nas raízes. Então, a cada ano, a cada tempo, existe um especialista que tira essa árvore da terra, da onde ela está plantada, e ele trabalha a maquininha de dentista em alguns pontos da raiz, que é exatamente para impedir que ela cresça e a árvore lá em cima, a copa dela, também perca a força no lugar que eles querem mandar.
Então existem bonsais de 200, 300 anos, inclusive valiosíssimos, né? São bonsais que é um preço assim muito caro, é uma coisa bem valorizada. Existem colecionadores de bonsai e ele é uma peça que representa muito bem quando você está falando numa decoração oriental, japonesa, né? Então eu acho que o bonsai é uma peça também que eu apostaria, eu acho lindo. Eu já vi, gente, bonsai em formato de floresta, então é um vaso um pouco maior, assim, deve ter 1 metro por 80, e são várias árvores vivendo harmonicamente dentro daquele vaso. É lindo. Agora é óbvio que tem todo um tratamento, cuidado, não pode pegar muita chuva, não pode, assim, tem todo um cuidado que a pessoa precisa na hora de investir num bonsai, entender e cuidar, né? Porque é um investimento e é uma árvore, é um ser vivo, a gente tem que cuidar, né? Hoje aqui no Brasil a gente tem fornecedores de bonsais ornamentais. O que são os bonsais ornamentais? São bonsais um pouco mais fáceis de você criar, de você cultivar. São bonsais um pouco mais rápidos de crescer, então eles são lindos. Tem, por exemplo, bonsai de goiabeira, bonsai de pitangueira, bonsai de pinheiro. E você pode perfeitamente fazer uma decoração oriental usando esses bonsais ornamentais que a gente tem facilmente acesso hoje em dia. Eu visitei um viveiro na Olambra, fiquei encantada. São, assim, vários tipos, todos dentro de uma estufa, né? Mas é uma estufa bem aberta, ela não é aquela estufa totalmente climatizada. E são lindos, achei bem interessante. Bom, aí voltando, queria lembrar um pouco da coisa da cerejeira, né? A cerejeira, ela é icônica quando você fala de uma decoração japonesa. E a cerejeira, além dela ser icônica, a gente tem aqui no Brasil, em São Paulo, interior, a gente tem uma oferta do galho da cerejeira florido muito grande. Então, quando você quer fazer uma decoração de cerejeira, você pode, é só você escolher a época certa da florada, né? Então, normalmente é setembro, por essa época do ano, que as cerejeiras florem aqui no Brasil. E aí é lindo, porque você pode fazer essa decoração só de cerejeiras, que ela já se basta. Você pode explorar os galhos, né? Fazendo um estilo meio ikebana, que é super icônico do estilo oriental. Então você pode explorar esse estilo meio ikebana, ou você pode fazer arranjos fartos, volumosos, só com a cerejeira, que também fica lindo. Vai bastante galho, mas é lindo. Outra coisa bem legal da cerejeira é quando você compõe ela como um galho florido acessório no arranjo. Então você faz um lindo arranjo que pode ter a paleta de cores da cerejeira, que normalmente é cor-de-rosa. Então você pode usar boca de leão, rosa, lírio, mini rosa, gérberas, dálias, todas as flores que tiverem ao seu alcance nessa paleta de cores, os lisianthus, que é bem do tom, e complementar, fazer aquele descabeladinho do arranjo com os galhos de cerejeira. Fica incrível, né? Então eu acho que a história de quando a gente fala do oriental japonês, explorando as lanternas, as cerejeiras, os bonsais, os ikebanas, você tem um resultado incrível na decoração da festa e você passa essa mensagem. Indo um pouquinho aí para os itens complementares que a gente tem, que são as toalhas, os tecidos, as almofadas, o estilo de mobiliário que você vai usar, isso tudo compõe o estilo oriental na decoração. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma ambientação com o estilo oriental, a gente procura evitar móveis que tenham uma identidade muito europeia. Então, por exemplo, um sofá Chesterfield, que tem todo aquele capitonado, que é aquele botãozinho que vai afundado. Não é um estilo oriental. Então, quando você está se propondo a entender o que é o estilo oriental e fazer uma decoração com o estilo oriental, é interessante você se atentar a vários aspectos, não só a flor, ou só o estilo de talher que você vai usar, ou só o estilo de prato. Então, quando você está disposto a fazer essa decoração como um todo, se organize para ter
todos os itens dentro das possibilidades, o mais fiéis ao estilo. Então, por exemplo, quando a gente fala de um estilo, os japoneses, eles são muito cleans no mobiliário, né? Então, por exemplo, você pode usar, eles gostam dessa coisa de sentar no chão, então você pode usar os futons, você pode fazer um ambiente de sofás, de bancos, de banquetas, todas de futon. Você pode soltar almofadinhas no seu ambiente. Isso tudo faz com que o resultado final traga aquela harmonia com a identidade do oriental. Então, isso eu acho que é uma dica bem legal. Outra coisa que eu acho, assim, que eu sempre procuro usar quando eu me proponho a fazer uma decoração com algum estilo, eu gosto de me preocupar com todos os detalhes que envolvem, porque eu quero que a pessoa entre no mundo da temática que eu estou explorando. Então, por exemplo, quando você vai fazer aquela reunião que a gente chama de reunião final antes do dia da sua festa, do seu receber na sua casa, quando você senta para se organizar, aquela listinha do checklist. Bom, quando você senta para fazer a listinha do checklist, você pode colocar uma comida típica, não precisa ser só o estilo oriental no jantar inteiro, mas ter uma comida que tenha a ver com o tema que você está falando. O tipo de música pode ter algum momento, ela pode até ser mixada ou não, mas o tipo de música. Às vezes, a vestimenta dos garçons, copeiras, das pessoas que você vai ter de staff, ter alguma leiturinha que remeta à identidade da festa que você está fazendo. Então, assim, por que não fazer os teus garçons estarem com aquela roupa de sushi man, né? Por que não fazer a tua hostess ou uma copeira tá com uma roupinha que lembre uma geisha, né? Aquela roupa super chique que elas usam de seda, fechadinha, um kimono, né? Ou seja, são detalhes que você pode incrementar na pegada aí da sua temática e fica muito bacana. Então agora eu vou explorar outras temáticas. Vamos lá! Bom, e aí vamos lá. Continuando um pouco, falando do estilo oriental, que são quais são os países, né? Se você for olhar geograficamente, quais são os países? É China, Japão, Taiwan, Mongólia, Hong Kong. Então, eles têm uma característica particular como um todo, mas tem características específicas de cada um. Quando a gente fala de um estilo oriental, e ainda mais falando da decoração, a não ser que você tenha uma coisa muito específica, olha, eu preciso fazer uma festa chinesa, eu preciso fazer uma festa mongol, eu preciso fazer uma festa Taiwan, você pode usar o estilo oriental como uma característica geral deles. Então, assim, quais são as características principais? As cerejeiras, que são lindas, você pode usar as flores das cerejeiras ou só os galhos da cerejeira. Você pode usar as sedas bordadas, aquelas sedas que eles têm que são maravilhosas, que remetem à roupa das geishas, que são maravilhosas. Você pode usar a pegada do estilo ikebana de arranjo, que é aquele arranjo um pouco mais clean, que ele explora muito bem a dança das flores. Você pode usar os bambus. O bambu é tanto uma árvore como uma folhagem que remete muito a um estilo oriental. Algum tipo de mobiliário, o mobiliário dos futons. O futon é como se fossem uns colchõezões assim grandes que os japoneses, os chineses usam muito para sentar no chão. Então você pode usar essa pegada deles, né? Quando você vai um pouco mais para a China, Taiwan, entra um pouco mais de dourado, eles são menos leves do que os japoneses. Os japoneses são mais delicados, mas como o estilo como um todo funciona muito bem se você explorar essa questão aí das levezas, das lanternas de arroz que ficam maravilhosas. Outra coisa que eu acho super interessante, a porcelana, né? As porcelanas, tanto as japonesas como as chinesas, as chaleiras, porque eles têm, tanto um como o outro, eles têm a cultura do chá. Então essa coisa de você ter a chaleira, o copinho que toma o chá, a porcelana chinesa, ela tem tanto uma característica linda de pintura muito delicada, como também uma característica das porcelanas em alto relevo, que são lindas. Então, acho que tudo isso remete ao Oriente.
aqueles vasos enormes que a gente até chama de Companhia das Índias, né? Porque era que vinham do Oriente, que são os vasos chineses, são maravilhosos. A laca. Quando você fala no mobiliário, você pode estar fazendo, por exemplo, uma decoração, você pode explorar a laca. Existem estilos de móveis orientais que eles têm, inclusive, um detalhe na madeira, um recorte na madeira, que são móveis que você pode até alugar, quando você quer realmente trazer o estilo oriental para a sua festa. Então, gente, de novo, quem não me segue ainda no canal do YouTube, eu convido você a me seguir. E se você tem algum amigo que goste desse mundo do recebendo bem, está super convidado, será muito bem-vindo e a gente fica muito agradecido. Então, voltando aqui a falar do estilo oriental, vamos para as coisas leves, cleans, elegantes, porém não, quando a gente fala leve, clean, elegante, não é um minimalismo. Quando a gente fala leve, clean, elegante, é uma decoração bem típica, bem icônica do estilo oriental, que é sucesso garantido, fica muito legal. Bom, espero que vocês tenham gostado, nos vemos na próxima.